estamos aqui com o Caleb. Ele é missionário e tem uma escola missionária que tem como dever trazer reflexões da sociedade, da filosofia, da religião e da ciência. E você, nesse convívio, pode dizer melhor pra gente qual que é o dever do professor e o dever da escola? Bem, a questão da escola e do professor é o que eu vejo que tem mudado muito hoje no que nós temos visto, né? O papel da escola tem andado diferente do que era no começo, né? Quando a gente vê, por exemplo, as escolas da Grécia Antiga, a gente vê que os alunos olhavam para a escola de uma maneira diferente porque a escola era diferente, né? O próprio etimologia da palavra escola, ela dá a entender, ela mostra para nós que era uma conferência, era uma discussão feita entre os professores e os alunos a respeito das ideias e das verdades que eles tinham na época, né? Então o aluno ele tinha acesso ao conhecimento, mas ele também tinha acesso aos professores para ele poder descobrir e como aperfeiçoar e como mecanizar esses ensinos dentro da sua mente, né? A ideia de professor mesmo, ela vem daquele que dá o caminho da luz, aquele que dá o caminho do alimento, e o aluno é aquele que vai atrás do alimento, né? Então eles trabalhavam dessa forma, e não era uma coisa assim combinada, uma coisa assim no sentido de decorar os assuntos, né? Não tinha uma resposta decorada para cada coisa, mas eles discutiam, né? Então os alunos eles iam para as escolas porque eles se sentiam bem lá na escola, eles tinham prazer em estudar, era o lazer da época, né? E hoje, na verdade, a escola não tem nada a ver com lazer, os alunos não gostam, eles estão ali desobrigados a fazer as suas tarefas e assim por diante. Então hoje a escola tem mudado muito o seu papel e a forma como interagir com a sociedade. Sobre o conteúdo passado nas escolas, o reflexo disso na sociedade, o que você tem a dizer? Eu vejo que a sociedade ela é pautada em 3 fundamentos principais, né? Toda a nossa civilização hoje ela tem 3 pilares principais, que é a filosofia ou o pensamento lógico, racional dos gregos. O outro pilar é o direito romano, o direito de estratificação social. E também o outro pilar é a moral judaica cristã que nós herdamos desses nossos antepassados. Esses 3 componentes fez com que nós chegássemos até onde nós estamos hoje, né? Então, quando nós trabalhamos contrário a essa base da civilização, nós deixamos de ser uma civilização e deixamos de progredir nessa evolução. E eu vejo que hoje os ensinamentos nas escolas, o conteúdo que tem sido passado, ele tem sido influenciado por uma ideologia que ela não tem respeitado esses pilares e tem trazido uma desconstrução da civilização, né? Isso é muito ruim, isso é muito perigoso para o nosso futuro, do futuro das pessoas daqui por diante. Porque se tudo que nós construímos foi com base nisso, então se nós desconstruímos isso agora, isso só tem a piorar, né? Essa degradação da escola que nós temos visto, essa degradação da sociedade que nós temos visto, ela está apenas começando, mas ela tem um final triste nesse processo. Então eu vejo que isso é uma influência de um marxismo cultural, né? A ideia de Marx era de que os trabalhadores, aqueles que ele não gostava da ideia de classes, né? Onde o patrão ele ficava acima dos funcionários, que ele chama de proletário. E ele desenvolve uma revolução crendo que os proletários, os trabalhadores, se revoltassem contra os seus patrões e assim fizessem uma revolução armada com guerrilha e tudo, para que poder tomar o poder de volta, todo mundo voltar a uma classe comum, né? E ele chamou isso de comunismo. E mais para frente, né, aconteceu, eles tiveram todo o planejamento, esses de política esquerda, eles quiseram, através da Primeira Guerra Mundial, que todos fizessem uma mobilização mundial de todos os trabalhadores. No meio dessa guerra, eles fazerem essa revolução e, enfim, conseguirem essa questão de todos comuns, os trabalhadores se revoltarem e tomarem a força com armamento, com bomba, essas coisas todas. E o que aconteceu foi a frustração, né? A Primeira Guerra Mundial não aconteceu nada disso, o Ocidente foi totalmente diferente dessa ideia e os esquerdas eles começaram a se juntar para discutir sobre essas ideias, né? E um grande nome desse meio que pensou por que não teria dado certo esse projeto que eles tinham feito, e um grande expoente disso daí foi Antônio Gramsci, né? Ele que falou sobre tomar não por armas
mudar a sociedade, ela não foi transformada por causa que a mentalidade do povo ainda estava nesses pilares que nós acabamos de falar, sobre o direito romano, sobre a ideologia, a ideia, filosofia romana, grega, quer dizer, e a moral judaica cristã. Então eles começaram, ele falou assim, nós temos que mudar essa estrutura, né? Não com armas e com fogo e com bomba, mas sim com a cultura. O problema que está influenciando a sociedade a não pensar como nós deveríamos pensar é a cultura. Então nós temos que passar para eles essa cultura. E o meio disso não é a guerra, mas sim as escolas, né? Então a frase dele era mais ou menos assim, vamos esvaziar os quartéis e vamos encher as escolas, né? Então as escolas, os ambientes de educação, de mídia, foram tomados por eles e agora eles não teriam mais a vontade, agora o desejo de tomar a força, né? Então agora eles queriam mexer na cultura da pessoa. Demoraria um pouquinho mais, mas isso seria algo automático, que a própria sociedade iria chegar na onde iria chegar. Só que o problema disso é que acaba com toda a civilização, com a moral, e aí a gente começa a entrar em vários problemas, como ideologia de gênero, como homoafetividade, né? E aborto, né? O problema do aborto, que agora já não tem mais a moral judaico-cristã. A moral judaico-cristã fala que não poderia matar crianças inocentes, né? Então, agora essa outra cultura de Marx, por exemplo, ele queria destruir a ideia de família também, como também para eles essa questão de casamento não era uma coisa boa. Então o aborto ele é uma consequência de um não casamento, né? Então quando a gente retira o casamento, consequentemente a gente mexe com esses prazeres liberais e aí assim por diante acaba com a sociedade moral, acaba com a sociedade lógica também, a ponto de ensinarem coisas que não são ciência, né? Esse é um ponto importante. Então as escolas hoje elas são proibidas por causa dessa ideia de esvaziar os quartéis e encher as escolas, elas são proibidas de debater certos tipos de temas, fazendo assim com que o aluno ele seja influenciado pelo ensino deles para que o aluno já cresça com essa mentalidade. Isso até soa um pouco teoria da conspiração, né? Mas porém não é. Esses são dados históricos, né? E são livros que essas pessoas sempre publicaram, essa ideia deles de tomar realmente a cultura, né, e retirar esses fundamentos da civilização ocidental que nós temos hoje. Ok. E como encarar essa ideologia com a ciência e com a religião? É um problema muito sério. Como eu disse, a ideia deles não é mais fazer ciência, né? A ideia deles é iluminar com base na cultura deles, com base na ideologia deles, influenciar a massa através desses meios de comunicação como televisão, como rádio, como programas de TV, filmes, novelas e escolas e teatros e assim por diante. Todos os meios de comunicação que são influenciáveis, utilizarem para poder as pessoas assim serem ensinadas, né? Então a ideia deles não é mais uma ciência de verdade, descobrir a verdade, como era a ideia dos gregos antes. O que é a verdade, né? Platão, Aristóteles, essas pessoas tanto falavam. Então, isso complica muito. Você não vai ver hoje, por exemplo, um debate na escola sobre o professor ensinando as linhas possíveis de raciocínio, como faziam antes, e o aluno ele ser ali sistematizado e aprender como lidar com todas elas e qual que é a mais lógica e melhor. Então não se fala, por exemplo, hoje de criacionismo científico, né, que é um tema que acho que ninguém nunca ouviu falar, talvez. Só ouve-se falar sobre darwinianismo, né, o naturalismo, o evolucionismo, e nunca sobre essas questões. Então, quando você chega diante de uma pessoa e você fala sobre esses tipos de ciência, né, as pessoas te chamam de fanático, de religioso, de louco, né, porque é uma coisa que muda muito, por causa que já são influenciados desde o jardim de infância e por todos os meios de comunicação a essa verdade deles. Então você acaba se tornando um louco, né, uma luz no meio da escuridão, eu diria, né. Então existe a questão do criacionismo científico, que ele é totalmente contrário à evolução das espécies, né. Um professor de paleontologia, ele diz o seguinte: o problema com o darwinismo hoje, da evolução das espécies, é que hoje nós temos menos evidências do que Darwin tinha na sua época, né? E Darwin, quando ele escreveu A Evolução das Espécies, ele disse o seguinte: o problema com essa teoria que eu proponho é de que ela não tem
nenhuma evidência. Então, se hoje nós temos menos do que na época de Darwin, você imagina, se antes não tinha nenhuma, hoje tem menos, então nós estamos realmente complicados. Só que hoje se passa nas escolas como se fosse uma verdade absoluta, como se fosse uma lei, né, uma lei da física. E isso não corrobora para uma sociedade evoluindo no conhecimento, mas sim uma sociedade que são só porta-vozes de outras vozes que disseram antes. Uma mentira contada muitas vezes se torna verdade, né? Então, a ideia deles era exatamente essa. Você repetir uma coisa muitas vezes até a ponto de todo mundo acreditar que é verdade, né? Então, esse é o problema da escola e do ensino na nossa sociedade. Ok. Muito obrigada, Caleb. Obrigada pelas suas opiniões. Obrigada por cada detalhe de ter compartilhado essa ideia com o pessoal.